Paz do Senhor, queridos. Mesmo assentado, tome a sua Bíblia, por favor, e abra comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus, no capítulo 27. Mateus 27. Nós vamos ler o verso de número 32. Mateus 27, 32. E diz assim: E quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Amém. Talvez você esteja pensando, o pastor está repetindo o roteiro. Da última vez ele falou sobre isso mesmo. Queridos, há 2 semanas, quando ministrei aqui, eu ministrei exatamente nesse texto. Mas, quando eu fui preparar aquela mensagem, eu me deparei com alguns pensamentos, alguns comentários, que me chamaram muita atenção. Mas, como é que eu vou dizer? Ao mesmo tempo que no mesmo texto, em outra abordagem, que me fizeram pensar algumas coisas, especialmente em domingo de ceia. Naquela ocasião eu falei aí sobre a cruz forçada, a cruz que impuseram a Simão Sirineu, e eu fiz um paralelo com o dito de Jesus, que para ser discípulo é preciso tomar a sua cruz. E na verdade Jesus diz que negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Então ali eu trabalhei com a cruz como o preço do discipulado. Mas, queridos, como eu disse, há muitas aplicações, é um texto muito rico, muito interessante. E alguns pensamentos me vieram, e alguns comentários que li. E a verdade é que, de novo, como eu fiz na semana passada, imagine agora, na semana retrasada, mas imagine agora, aquele dia Simão acorda de manhã, a Bíblia diz que ele vai ao campo, ele estava voltando do campo. Então ele foi trabalhar, ele pensou que era um dia como qualquer um outro, mais um dia normal na vida de Simão Sirineu. Mas voltando para casa, de repente, assim como inesperadamente, um soldado romano ou 2, sei lá, diz para ele: toma essa cruz aqui, você carrega. Era algo que ele não esperava. Uma cruz foi posta sobre os seus ombros. Queridos, hoje eu vou trabalhar a cruz como sofrimentos, tribulações, dificuldades que a nossa vida tem. E a gente muitas vezes usa cruz nesse sentido. Essa é a minha cruz. Pois é, e muitas vezes em nossa vida, em nosso dia a dia, a gente sai de casa, a gente acorda pensando que vai ser mais um dia normal. E de repente cai uma cruz nos nossos ombros. Como foi com Simão Sirineu. Do nada, assim, agora essa cruz é sua, carrega. E tem algumas coisas aí para nós pensarmos. Pensando nessa ótica. E uma primeira coisa que eu vejo aqui é que nem toda cruz que nós carregamos é consequência de pecado. Simão não era criminoso. Simão não era o condenado. Simão não tinha apanhado. Simão não estava nem no lugar errado na hora errada. Ele não foi confundido. A cruz caiu no ombro dele. O que ele fez para receber aquela cruz? Nada. Nada. E, queridos, há um ensino que reina, e a gente fala muito contra ele aqui nessa igreja. Está em tribulação? Que você está em pecado. Mas nem toda cruz que a gente recebe, que cai nas nossas costas, é consequência de nossos pecados.
Nem tudo o que a gente está sofrendo é consequência de pecados nossos. A Bíblia mostra isso em diversos textos, mas eu gosto muito do de João 9, aquele cego, em que os discípulos perguntam especificamente a Jesus: quem pecou? Ele ou seus pais? Ele nasceu cego, é consequência. Não, Jesus falou, nem ele e nem seus pais. Então, queridos, a primeira coisa que eu vejo com o Simão Cirineu e que se aplica a nós, e eu não sei que cruz que você está carregando, que cruz que caiu nos seus ombros, nem toda cruz que nós recebemos é consequência dos nossos pecados. Uma segunda verdade que eu vejo aí, e quase ligada a essa, é que nem toda cruz que nós recebemos é consequência de escolhas nossas. Aqui tem uma diferença. Simão não era o condenado. Ele não era criminoso, ele não tinha feito nada e recebeu aquela cruz. Mas Simão também não foi voluntário para carregar aquela cruz. Simão não escolheu carregar aquela cruz. Alguém, soldados passaram, você pega ali, carrega, bora. Até lá. Até eu mandar você largar. Quem é militar conhece essa frase. Até eu mandar você, até eu me esquecer. E muitas vezes, queridos, a gente usa muito Gálatas, capítulo 6, Gálatas 6, 7. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. E isso é uma lei universal. Mas nem sempre o que nós colhemos foi o que nós plantamos. Tudo o que nós plantamos, nós colhemos. Mas nem tudo o que nós colhemos foi o que nós plantamos. Fomos nós quem plantamos. Simão não escolheu. Ele não foi voluntário. E às vezes, queridos, Deus coloca em nossa vida, em nosso ombro, cruzes que nós não escolhemos. Não fizemos nada por aquela cruz. Se você pensa, eu não estou falando de pecados, estou falando de consequências mesmo. Pessoas às vezes escolhem, eu quero seguir essa profissão. E depois de 5 anos de falar, por que eu entrei nisso? Você pecou? É pecado escolher aquela profissão? Não. A maior parte das profissões não é pecaminosa. Tem algumas que sim. Mas a maior parte não é. E a pessoa escolhe uma profissão e depois se arrepende. Faz um concurso e depois se frustra. E tem que carregar aquilo por muito tempo. É consequência de pecado? Não. Mas tem tribulações que você se colocou. Tem cruzes que você até mesmo escolhe carregar. Você escolhe socorrer alguém. Não, eu vou ajudar fulano. Pronto, é o resto da vida carregando aquela cruz. Você escolheu, agora carregue. Mas tem cruz que você não escolheu. E elas vêm sobre nós. E aí eu lembro de Daniel. Daniel estava em casa um dia. E de repente bateram na porta. Arioque, capitão da guarda. Então, eu vim te matar. Não, o que eu fiz? Não, você não fez nada não, mas o rei mandou matar todos os sábios e os magos da Babilônia. Ué, por quê? Não, porque os que estão lá no palácio não souberam dizer ao rei o sonho e a interpretação. E Daniel, de repente, se viu na situação de, peraí que eu vou ter que carregar essa cruz, Ou eu carrego ou eu morro. Vou até o rei, vou pedir tempo ao rei, vai para casa, fala com os amigos, vamos orar. Daniel estava salvando a sua própria vida. Mas ao fazer isso, ele salvou a vida de todos os sábios e os magos, os da Babilônia, os pecadores e os dos seus amigos. Daniel não foi voluntário para carregar aquela cruz. Quando o rei sonhou, Daniel não pediu para ir lá. A cruz caiu nos ombros de Daniel. E na nossa vida, haverá cruzes que nós não escolhemos, não fomos voluntários, mas caem sobre nós. Uma outra situação que eu vejo aqui, nem toda cruz tem explicação. E essa aqui, queridos, eu acho muito forte. Na verdade, todas elas eu acho muito forte. Mas essa aqui, acho que fala em todos nós, Simão
A Bíblia não fala se Simão parou para ver a procissão de Jesus até o Calvário. A Bíblia não fala. A Bíblia fala que Simão vinha do campo. Então pode ser que Simão nem quisesse saber daquilo, nem vou me meter nisso aí, é mais um condenado sendo morto. Vou entrar nisso aí para quê, né? Talvez ali esperando o pessoal passar para passar a rua, não sei. E o soldado falou, você pega. Mas tem tanta gente aqui. Por que eu? O soldado não tinha que dar explicação. Falei na semana passada, ele foi apontado pelo direito de angaria, né, o jus angariae, o direito que a lei romana dava às autoridades ou soldados romanos de escolherem entre os escravizados para fazerem algumas atividades, carregarem peso, caminharem alguma coisa. E Simão foi escolhido assim. Por quê? A Bíblia diz que ele era mais forte? Não. Que ele era mais alto, que ele era criminoso, que ele era feio, que ele era bonito, que ele tinha cara de gentil? Não. A Bíblia diz que pegaram Simão. Nem toda cruz tem explicação. E muitas vezes, quando a cruz pesa nos nossos ombros, a gente vai pedir explicação ao Senhor e se frustra. Senhor, por que eu? Por que eu, Senhor? Com tanta gente aí, gente que faz pior do que eu faço, gente que não te ama como eu amo, gente que não é, gente que isso, gente que aquilo, por que eu? E Deus não dá explicação, né? E eu acho que é isso que mais nos angustia. Deus não dá explicação, Deus não dá resposta. E eu gosto muito de Jó, porque, nesse sentido, porque quando Deus aparece a Jó, a partir do capítulo 38, Jó passa o livro todo discutindo com seus amigos, dizendo, né, eu sou justo, Deus não devia fazer isso comigo. Por que ele está fazendo isso comigo? Queria que tivesse, né, um árbitro entre nós dois para eu defender a minha causa aqui, quero ver o que ele vai dizer. E Deus aparece a Jó. E aí você pensa que Deus vai explicar para Jó, né? Deus falou que Jó era um servo santo, né, homem temente a Deus, reto, que se desviava do mal. Jó era um servo exemplar. E Deus aparece a Jó e não dá uma explicação. Pode procurar. Deus só pergunta para Jó. Você se acha muito bom? Então onde é que você estava quando eu criei a terra? Onde você estava? Onde é que você está quando os animais pedem comida? Por que a terra é assim? Por que isso acontece? Quem é você? Deus não deu explicação a Jó. Jó carregou aquela cruz, a Bíblia não fala por quanto tempo. Quanto tempo durou o sofrimento de Jó? Alguns dizem que alguns anos. Né? Eu não me atrevo nem a especular o tempo. Mas eu garanto que não foi uma semana. Foi pelo menos aí, né, mais de mês, com certeza. Porque 7 dias os amigos ficaram olhando para a cara dele sem falar nada. E Deus não deu nenhuma explicação. Querido, nem toda cruz que você está carregando, que você carrega, nem toda cruz que caiu nos seus ombros tem uma explicação. A gente fica frustrado com Deus. Senhor, por quê? Senhor, por quê? Senhor, por quê? E Deus não fala nada. Entenda, Deus não tem que dar explicação. Mas tem uma verdade que une esses 3 pontos. Nem toda cruz que a gente carrega é culpa de nossos pecados. Nem toda cruz que a gente carrega é consequência de nossas escolhas. Nem toda cruz tem explicação. Tem uma verdade que une essas 3. Toda cruz que a gente carrega, Deus tem propósito. Em tudo o que acontece em nossas vidas, Deus tem propósitos. Lá naquele cego, Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Nenhum dos dois. É para que nele se manifeste as obras de Deus. Deus tinha propósito com aquilo. Com Daniel. Por que eu não pedi, eu não sei de nada. Mas Deus revelou a Daniel. E Daniel se torna um dos homens mais importantes na Babilônia. Deus tinha propósito com aquilo. Aqui com Jó. Jó não sabia. Jó não entendia. Jó não poderia entender. Mas Deus tinha um propósito com todas aquelas cruzes.
A cruz de Simão também tinha o seu propósito. Nós tratamos dela na semana passada, retrasada. Nem toda cruz é voluntária, mas toda cruz é providencial. A outra coisa que me chama a atenção é que muitas vezes nós somos chamados a carregar cruzes de estranhos. Isso tem muito a ver com ceia. Simão Cirineu não era um dos 12. E a Bíblia sequer diz que ele mesmo depois se converte. Fala que seus filhos, provavelmente seus filhos se converteram. Simão não era um dos 12, Simão o Cirineu. A Bíblia não relata, e chegaram lá, acharam o Simão Cirineu, que Jesus tinha abençoado dessa forma, como foi, por exemplo, com Maria Madalena, e Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, ou dessa aqui que Jesus curou de enfermidades. De Simão Cirineu não se fala nada. Não fala que Simão recebeu o milagre, que Simão andava com Jesus, não fala nem que Simão morava em Jerusalém. Fala que ele era Cirineu. Podia morar em Jerusalém, como podia morar em Cirene, no norte da África. A Bíblia não fala. Ou seja, queridos, humanamente falando, Jesus e Simão não se conheciam. Falando como homem. Claro que Jesus conhecia aquele homem desde antes dele nascer. Mas como homem, muito provavelmente, Jesus e Simão não se conheciam. Mas foi ele que carregou a cruz. Foi ele que foi intimado a carregar aquela cruz. Quantos discípulos Jesus tinha? Milhares. Apóstolos eram 12. Milhares de discípulos. Os apóstolos, lá na ceia, Jesus falou, eu vou morrer, o filho do homem vai ser entregue, vai ser... Senhor, se for necessário, a gente morre contigo. Pedro falou, Senhor, eu estou disposto a ir contigo para a prisão e para a morte. Pois Pedro negou. Eu nem conheço. Pedro nem disse assim, conheci, mas me arrependi. Não conheço. Os outros 10 fugiram. A Bíblia diz que todos fugiram. Não teve nenhum discípulo, nenhum apóstolo e nenhum discípulo também que se voluntariou para carregar aquela cruz. Sabe quem foi voluntário? Que não foi voluntário, voluntário apontado, como a gente diz no quartel? Simão Cirineu. Ei, você, pega a cruz desse homem aqui e carrega. Queridos, muitas vezes Deus nos coloca para carregar cruzes de gente que a gente não conhece. Isso é vida cristã, queridos. A gente vive num tempo hoje em que a gente não tem paciência para lidar nem com os nossos problemas. A gente não quer carregar nem a nossa cruz. Se a gente achar quem carrega, a gente transfere. E muitas vezes Deus coloca em nosso caminho uma pessoa problemática, com uma cruz que você fala, esse tipo de cruz eu não consigo, não quero carregar. E Deus coloca no seu caminho e fala, pois carregue. Problemas que, maridos embriagados, maridos alcoólatras, ou mulheres, cônjuges, cônjuges alcoólatras. Graças a Deus ninguém aqui tem. E de repente Deus coloca um amigo, um amigo não, isso aí Deus coloca na sua vida, está aí. E essa pessoa vem e chora as mágoas, chora as pitangas, e você, eu sei o que essa pessoa está passando, meu cônjuge não bebe, eu tenho que ficar lidando, porque ele chegou, porque ele briga, porque ele faz, porque ele acontece, porque ele me perturba, porque você se vê naquela situação que você tem que carregar a cruz daquela pessoa. Muitas vezes na igreja. Minha irmã, ora aqui comigo, ora aqui por mim, porque meu filho está desviado, meu filho está nas drogas, meu filho isso, meu filho aquilo. E você fala, glória a Jesus, meu filho não está nas drogas, meu filho é crente, meu filho está atuando na igreja, meu filho isso, meu filho aquilo, e eu tenho que carregar essa cruz. E a gente fica louco de vontade de passar a cruz para os outros, Deixa eu ver aqui, a diaconisa Karina, ela é enfermeira, ela lida bem com isso. Conversa ali com ela tem experiência, ela vai resolver teu problema. E parece que a pessoa fica na gente, Não, querido.
Tem uns que ainda falam, Deus me disse que é você. A gente precisa aprender a carregar a cruz dos estranhos. Há uma canção americana que diz que quando Cristo estava na cruz, eu estava em sua mente. Eu não estava lá quando Cristo foi crucificado, eu não estava lá quando Cristo proferiu o Sermão do Monte, quando ele multiplicou os pães e os peixes, mas Cristo carregou a minha cruz. E aí a Bíblia nos diz, levai as cargas uns dos outros. Não é levar as cargas de quem você gosta, as cargas de quem você conhece. Não é as cargas que você acha justo. A Bíblia não fala que Simão olhou e falou, esse homem está muito cansado. Que bom que eles me colocaram para carregar a cruz, que ele não ia dar conta, não. Lembre-se que para Simão, Jesus era só mais um condenado. Talvez ele carregou a cruz pensando, esse pé devia morrer mesmo. Isso aí foi por onde? Ele não está apanhando assim, não foi à toa, não. Mas carregando a cruz. A gente precisa se habilitar a carregar as cruzes uns dos outros. E a gente precisa, queridos, aprender isso. Porque nós fomos chamados para isso. Uma coisa que eu falo sempre, todo mundo que entra aqui nessa igreja, que vem nos visitar, em geral, quando acaba o culto, que eu vou, querido, obrigado, Deus abençoe, volte sempre, a casa está aberta, a pessoa já começa a empurrar uma cruz dela para a gente. Pastor, ora por mim, eu preciso disso, diz aquilo outro. Eu sempre aponto para aquele banner ali, ó, família em crescimento cristão. Não tem como ser família e não se preocupar com o outro. Não tem como ser família e o outro está precisando e você falar, eu vou entrar lá, eu vou pegar um pouco dessa cruz, vou pegar de um lado, ele pega do outro. Mas se a gente quer ser família cristã, e eu não estou dizendo só como essa igreja local, se a gente quer ser corpo de Cristo, a gente precisa aprender a carregar as cruzes, mesmo dos estranhos. O apóstolo Paulo diz, em 2 Coríntios capítulo 1, é um texto que eu aprendi. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos consola, para que com toda a consolação com que somos consolados, consolemos. Deus nos consola. Deus coloca pessoas para carregar as nossas cruzes, ou Ele mesmo carrega, para que a gente aprenda e faça o mesmo. Com a situação da Lígia, que teve que lidar tantos anos com essa doença, basicamente 18 anos. Parece assim que as pessoas vinham, e muita gente falava, quando alguém falava, que eu tenho endometriose, conversa lá com a Lígia entende, a Lígia sabe te dar umas dicas todinhas. E como isso atrai, como as consolações com que nós fomos consolados, como os caminhos pelos quais nós percorremos, serviram para consolar outras pessoas. Querido, você recebe apoio, alguém carrega a sua cruz, para que você carregue a cruz dos outros, mesmo dos estranhos. Mas tem um detalhe, que é onde a coisa começa a complicar. Carregar a cruz não quer dizer substituir a pessoa. Simão Cirineu carregou a cruz por algumas centenas de metros, A gente esteve lá em Jerusalém, no Museu de Jerusalém, tem uma maquete de Jerusalém daquela época, e onde se aponta que é o Calvário, Jesus carregou alguns poucos metros, da Fortaleza Antônia, do Pretório. Simão Cirineu carregou alguns poucos metros, mas a cruz era de Jesus, e no fim das contas Jesus ficou com aquela cruz, e glória a Jesus que Jesus ficou com aquela cruz. Simão Cirineu não morreu crucificado. Ele carregou a cruz por um período. Acontece que muitas vezes a gente se vê na obrigação de pegar a cruz da pessoa e essa aqui vai comigo até, E a própria pessoa também, claro, Diz o provérbio que defunto quando acha quem carrega, balança, Então a gente tem que aprender.
carregar a cruz é por um período, não é substituir a pessoa. O apóstolo Paulo diz: chorai com os que choram, e não chorai no lugar dos que choram. Não, pode enxugar suas lágrimas aí, deixa que eu choro para cá. Eu não sou carpideira, eu vou chorar com você. Enquanto você estiver chorando, eu estou chorando. A hora que você começar a rir, acabou meu choro. E vou embora. E muitas vezes é isso que nos atrapalha. A gente não sabe a hora de retomar a nossa cruz, né? Quando alguém está carregando. Não, obrigado, aqui deixa que eu pego. Ou muitas vezes a gente não sabe a hora também de dizer: querida, daqui para frente a cruz é sua. Esse problema agora é seu. E acaba que, no fim das contas, todo mundo é crucificado, né? O dono da cruz e nós. Mas a gente precisa aprender a carregar a cruz dos outros. Uma outra verdade que eu vejo, como eu já falei, Simão carregou aquela cruz. E na semana retrasada eu falei isso, né? Quem olhava de longe, né? Imagina você olhando contra a luz, só aquele vulto, Jesus caminhando, e Simão atrás com a cruz. Quem não soubesse da história, na semana retrasada eu falei, né? Diria: ali vai um discípulo perfeito, tomou a cruz e seguiu Jesus. Mas uma outra ótica também é dizendo: dois condenados, ó. Um que vai usar uma cruz que está lá em cima, como a gente viu no panorama, e outro que está carregando a cruz para o Calvário. Mas não era. Simão não era o centro do evento. Ele estava com a cruz nas costas. Mas ele não estava encabeçando a procissão. Simão não estava indo ser crucificado. Simão não salvou ninguém, nem a ele mesmo. Queridos, nem todo mundo que carrega a cruz é o ator principal. Muitas vezes a gente pensa, e nós vivemos um tempo, né, disso. Nós vivemos um tempo de protagonismo. Hoje a gente quer ser protagonista, a gente quer, né, a gente que eu digo o ser humano, né, a gente vive numa sociedade em que prega isso. Você não pode passar despercebido, você tem que marcar, você tem que, né, criar, impactar, influenciar. Né? Você tem que ser influencer, você tem que ser coach, você tem que coordenar as pessoas. E a gente quer ser protagonista. E se cai uma cruz nas nossas costas, aí é que você fala: eu tenho direito, eu mereço ser o protagonista, porque eu estou carregando a cruz. Nem todo mundo que carrega a cruz é o principal. Quando o povo de Israel foi enfrentar os amalequitas, logo após saírem do Egito, a Bíblia diz que Josué estava enfrentando, né, os amalequitas lá com Israel, e Moisés aqui em cima. E a Bíblia diz: quando Moisés levantava as mãos, o povo de Israel prevalecia. Moisés abaixava as mãos, o Amaleque prevalecia. O principal, né, o protagonista, era Moisés. Ele que tinha que levantar a mão. Mas ele não aguentava. E aí aparecem dois nomes, né, Hur e Arão. Arão ainda vai aparecer muito, vai todo o livro de Êxodo, Levítico, Números. Arão vai, né, nisso aí tudo. Hur só aparece 2 vezes. Uma é essa, que ele levanta e segura as mãos de Moisés. E a outra, quando Moisés sobe para receber a lei, que ele fala: Arão e Hur estão aí com vocês, o resto vocês resolvem aí com eles que eu vou subir. Nem fala o que Hur fez. Moisés era o protagonista. Quem aguentou o peso foi Hur. E Hur entrou para a história, e todo pregador que você vir falar de Hur, vai falar disso. O grande auxiliar. O homem que segurou a mão de Moisés. Só. Ele não foi protagonista, mas foi ele que segurou o peso. Foi ele que aguentou a barra. Foi ele que carregou a cruz. João Batista foi degolado.
João Batista foi, né, um grande profeta. Jesus falou que, né, entre os homens não tem maior profeta do que João. Apesar de que ele é o menor no reino dos céus. Mas não tem maior profeta do que João. Mas João entendeu, eu não sou o protagonista aqui não. Importa que ele cresça e eu diminua. Queridos, muitas vezes nós somos intimados a carregar cruzes e ainda assim não somos o protagonista. Vamos passar despercebidos. Ninguém vai nos agradecer. Às vezes você carrega a cruz do estranho e ele não te agradece. Quantas vezes a gente já passou por isso na vida ministerial? Você faz das tripas coração, carrega a cruz da pessoa e depois a pessoa, né, às vezes até te trata mal, né? Em geral, quem você ajuda é que te trata mal. Nem volta para agradecer. Lembra dos 10 leprosos? Foram curados de uma doença mortal que fazia mal para o corpo e fazia mal para a alma. Viviam apartados da sociedade. Eles tinham que dizer, imundo. Eu sou imundo. Jesus cura os 10. Só um volta, 9 foram embora. E talvez ainda falaram mal. Nem sempre quem carrega a cruz é o principal. Mas carregue a cruz a si mesmo, querido. Quando a gente fala de cruz, por isso que eu reservei essa parte da mensagem para o dia de hoje, para falar de ceia. Cruz tem tudo a ver com ceia. Cruz fala de entrega. E como eu disse, houve uma cruz que era minha. Houve uma cruz que era minha. E Cristo carregou. Ele se entregou por mim. Ele se entregou por você. Ele tomou aquela cruz que não era dele. E se tem alguém que não devia carregar a cruz, era Cristo. Mas a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. E Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Cruz fala de ceia. Ceia fala de cruz. Ceia fala de entrega. Ceia fala de abnegação. Né? A gente gosta de cantar, deixou o esplendor de sua glória. Pois é. E muitas vezes para carregar, muitas vezes não, sempre, para carregar a cruz dos outros, você tem que abrir mão da sua glória, do seu esplendor, do seu status. Você tem que abrir mão disso e pegar junto lá. Cruz fala de sofrimento. Mas o apóstolo João diz que se Cristo deu a vida por nós, nós devemos dar a vida por nossos irmãos. Hoje eu queria que a gente pensasse sobre as nossas cruzes ao participar da ceia. Eu não sei, querido, eu sei um pouco da cruz de cada um, né? Como pastor mas eu não sei a todas as cruzes que você está carregando. E mais, eu não sei as cruzes que você está carregando para os outros. Eu não sei dos seus relacionamentos e o que esforço você está fazendo. Que cruz caiu nas tuas costas. Mas siga em frente. Talvez você tenha reclamado da sua cruz. Senhor, por que eu? Nem conheço essa pessoa. Por que eu estou carregando essa cruz? E eu não consigo largar, não. Ele não me deixa em paz, não. Eu não sei, querido. Se você tem sido atacado na sua mente dizendo essa cruz, é porque você anda em pecado. Ah, que tipo de crente você é. Né? O pastor ministrou aqui, na semana anterior à minha ministração, e ele falando, né, de quando ele foi arrumar a casa dele, e que veio no coração dele, né, e ele falou, o inimigo usou e falou no meu coração. Essa é a casa que Deus te deu? Olha aí, ó. Vê? Tá, olha o tanto de problema que tem. A cruz que Deus te deu para carregar. E muitas vezes acontece isso conosco. A gente vai dizendo, Senhor, por quê? Por que o Senhor me deu essa cruz? Senhor, eu sou santo.
Senhor, eu tenho me guardado, eu tenho andado na tua casa, eu tenho feito. E por quê? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, querido. Carregue a sua cruz. Pelo tempo, pelo espaço que você precisa carregar, com fidelidade. Simão Cirineu, como eu disse, não é o Salvador, não é o protagonista. Não cultuamos a Simão Cirineu, mas ele entrou para a história como o homem que carregou a cruz de Cristo por alguns metros. E nos ensina isso. Curve sua cabeça, por favor. Como eu disse, querido, eu não sei que cruz você está carregando. Eu não sei qual é o teu sentimento em relação a essa cruz. Eu não sei de quem é essa cruz que está nos seus ombros. De um amigo? De um estranho? Mas hoje, ao participarmos da ceia, como eu disse, se proponha. Senhor, se o Senhor colocou essa cruz para eu carregar, eu vou carregar. Se essa é a cruz, se essa é a missão que o Senhor me deu, eu vou carregar. Mesmo que ninguém veja, mesmo que eu não seja o principal, mesmo que ninguém me agradeça depois, eu vou carregar, Senhor. Levarei eu também a minha cruz. Seja a minha, ou seja a que Deus colocou nos meus ombros. Se proponha a viver uma vida cristã de entrega, de abnegação, a carregar a cruz do estranho e a cruz do amigo. Oremos, Pai. Obrigado, Senhor, mais uma vez, porque a Tua palavra fala conosco. Porque o Senhor nos ensina. Porque o Senhor nos corrige. Porque o Senhor nos exorta. Porque o Senhor nos chama a atenção. Obrigado, Pai. Pai, nessa manhã, queremos, Senhor, colocar diante de Ti os nossos corações, os nossos ombros emocionais e as cruzes que nos têm sido impostas. Deus, é fato que neste mundo nós teremos cruzes. E Pai, nessa hora, eu peço a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração, que as cruzes que nos são impostas não são sem propósito, Senhor, que o Senhor trabalhe em nós e por nós e através de nós, até por meio destas cruzes, Senhor. Pai, se temos sido atacados em nossa mente, com as mentiras inimigas de que as cruzes que temos são fruto de pecados nossos, Senhor, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente. Que o capacete da salvação seja posto em nossas cabeças e que, meu Deus, estejamos com os ouvidos protegidos pela verdade de que fomos salvos em Cristo. E agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, Senhor. Que as nossas cruzes não são fruto dos nossos pecados. Que nem todas as cruzes que carregamos, Senhor, são consequências de escolhas nossas. Muitas vezes o Senhor nos coloca cruzes. Muitas vezes são consequências, Senhor, de outras situações. Mas que o Senhor tem propósito com essas cruzes. Nos ajuda, Senhor, a ter fé. Aquela fé que dispensa a explicação para a cruz que recebemos. Senhor, somos humanos tão pequenininhos,
racionais até, Senhor, muitas vezes excessivamente racionais, e queremos entender o porquê das cruzes que o Senhor nos dá. Nos ajuda pela fé, Senhor, apenas tomar a cruz e seguir a caminhada. Senhor, se em nossos corações há frustração por não entendermos o porquê, que nesta manhã o Teu Espírito Santo possa, meu Deus, ministrar aos nossos corações a Tua soberania. E que a nossa fé descanse em Ti, mesmo que não haja explicação. Nos ajuda, Senhor, a sermos corpo. Em um mundo tão individualista, Senhor, nos ajuda a carregarmos as cruzes daqueles que não conhecemos. Nos ajuda a aceitar as cruzes daqueles que o Senhor traz até nós. Deus, que não reclamemos, mas que entendamos que fomos chamados a carregar as cruzes uns dos outros, como Cristo carregou a nossa, Senhor. Trabalha, meu Deus, em nossos corações egoístas. Ministra, Senhor, nesta manhã, aos nossos corações, por meio da cruz de Cristo, que foi carregada por Simão Cirineu. Nós pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.